Mateus 13, 1 a 12. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. E a palavra diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. A mensagem que eu vos quero pregar nesta tarde chama-se Deixar de ser torto. Deixar de ser torto. Alguns de nós lembramos daquele cântico, não é? O homenzinho torto, não é? Não vou prometer, podemos cantar lá fora, não é? O Daniel já ia lançado para cantar Isaías 53, a fase final, que é lararai, larai. Mas, aliás, deixa-me dizer, eu ainda nem tive tempo de comentar isto com algumas pessoas lá na igreja, mas se Deus quiser, isto é mesmo informação de primeira mão, se Deus quiser, o Projeto Sola vai estar cá em março. Vai estar mesmo cá, e não é só o pastor Guilherme, é o Projeto Sola, em março. Estamos a combinar agora detalhes para isso poder acontecer, mas é isso, estamos contentes. Então, vocês eventualmente lembram-se daquele cântico, o homenzinho torto. Depois do culto podemos ver qual é a versão melhor, quem é que canta melhor. Eu não sei se vocês têm esta tendência. Este é o primeiro domingo do mês de dezembro e há uma tendência de começar a fazer retrospectivas. E eu gostava de usar algo parecido para encorajar a vossa reflexão, porque provavelmente no final deste ano, 2025, há expectativas que tu tiveste no início deste ano e que não conseguiste cumprir, certo? Não precisamos de partilhar, mas talvez haja coisas que tu planeaste no início de 2025 e que não conseguiste cumprir. Aliás, não resisto a partilhar isto. Nós agora ao almoço, alguns de nós estávamos a almoçar lá na Lapa, antes de virmos para aqui. Aliás, deixa-me dizer, nós hoje não tivemos escola dominical e deixa-me explicar, volta e meia dá-se o caso de nós não conseguimos ter escola dominical e deixa-me explicar-te a razão porque isso acontece. Porque a Igreja Evangélica de Algés, portanto, a igreja que nos cede as instalações, tem alguns almoços comunitários. E para nós os deixarmos mais à vontade, então há alguns domingos onde nós não vamos fazer escola dominical. Desculpa, a informação eventualmente chegou tarde, mas pronto, nós vamos tentar melhorar a dar essa informação. Então isso significa que alguns de nós estavam a almoçar na Lapa. E ao almoçar na Lapa estávamos a conversar um pouco e estávamos a falar acerca dos recaps, não é? Recaps, é recap que se diz, ou no caso do Spotify é o Wrapped. Não é? Eu não sei se vocês fizeram o vosso Wrapped do Spotify, mas agora há um recap do YouTube. Não sei se já fizeram, nós ao almoço estivemos a falar acerca disso. Então, e eu vou partilhar, atenção, eu já vou voltar
Mas vocês sabem, imaginem, agora vocês fazem o recap do YouTube, o YouTube vai dizer o que é que vocês estiveram a ver maioritariamente durante o ano. E vamos ser sinceros, para alguns de nós dá assim um calafrio, né? Dá assim um calafrio. Eu fiquei contente, eu vou partilhar as 5 coisas que eu mais vi no meu recap do YouTube, ok? E depois vocês é que sabem. Os vossos problemas não sei. Número 1, acompanhei debates atuais. Política. 2, explorei música eletrónica. 3, bem, eu estou-me a expor. Fui ver vídeos de skate. Eu já devia ter idade para ter juízo, mas é verdade. 4, muito importante o 4. Se tu não tiveres o meu quarto, não vais ser membro na igreja aqui em Algés. Assisti a programas religiosos. Ok? Se vocês não tiverem nos 5 programas religiosos, esqueçam. E 5, explorei a cultura pop. Então, e já, só para levar isto até ao fim, eu que termino já e vou pregar a mensagem. A conta que eu mais consultei, o canal que eu mais consultei no YouTube, estou safo, foi a Igreja da Lapa. Eu sou crente mesmo, Depois tenho de confessar que o segundo é de van life, ok? É de vida na van. O terceiro foi a Igreja de Algés. O 4 foi os 60 Minutos da Austrália, são notícias e reportagens. E o 5º foi o NPR Music, que é aquele que dá aqueles concertos do Tiny Desk. Portanto, eu sou crente, ok? O YouTube disse que eu sou crente. Agora, eu não sei como é que foi o teu recap do YouTube e, portanto, e alguns partilharam no tempo da Lapa. Eu não vou. Giovana, fica descansada, eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer quais foram as tuas contas. Não vou dizer as contas de ninguém. Mas é um exercício curioso, porque hoje, curiosamente, o algoritmo diz mais acerca de nós do que às vezes nós estamos prontos para admitir. Então, porquê é que eu dei esta volta toda? Quero orar nesta hora, mas quero empurrar-te para que o tempo que nós vamos ter na palavra seja já assumir que estamos a fazer algum tipo de retrospectiva em relação às expectativas que tivemos para 2025 e eventualmente não chegamos até elas. Para que seja o Espírito Santo a orientar-nos a fazer essa análise e, por outro lado, também começarmos a pedir coisas boas para Deus no início de 2026. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em Algés. Tu és Deus, o único Deus és Tu. Isso significa que nós temos de lidar contigo quando a vida nos corre bem e quando a vida não nos corre bem. Senhor, Tu sabes a última semana, ela foi diferente para todas as pessoas, Tu conheces o coração de cada pessoa, Tu conheces a necessidade de cada pessoa e aquilo que nós Te pedimos é que o Teu Espírito Santo nos oriente agora na leitura da Tua Palavra, para nós sermos alimentados por ela, para dependermos ainda mais do Teu Espírito Santo. Nós oramos isto em nome de Jesus. Amém. Volta lá ao texto. O texto é longo. João Batista, uma vez mais, não dá para fazer um advento e não passarmos por João Batista. João Batista acaba por ser uma personagem incontornável sempre que nós estamos a fazer o caminho para o advento. Este texto é longo, são 12 versos, mas eu quero concentrar-me apenas nos primeiros 2 versos, ok? Portanto, vamos ficar sobretudo nos primeiros 2 versos, porque um dos assuntos que continuamente é mencionado quando nós estamos a celebrar o advento é que não é possível falar de advento sem falarmos de arrependimento. O ano passado, uma das mensagens que preguei lá na Lapa dizia advento rima com arrependimento. E uma vez mais estamos a falar acerca de arrependimento. Este homem extraordinário que a Bíblia nos apresenta, dando-nos detalhes interessantes, não é, sobre João Batista, costuma acompanhar-nos nesta época porque ele nos ajuda a lembrar que ao chegarmos ao final do ano e ainda antes do Natal chegar, é útil na tua vida tu pensares em como este ano correu. Não significa que a pessoa, para ser bom seguidor de Jesus, tem de estar a fazer retrospectivas do ano. Mas eu acho que há utilidade espiritual de tu pensares um pouco acerca deste ano que está a chegar ao fim em 2025 e assumirmos até o Advento como uma oportunidade para pensarmos neste ciclo. E por isso gostaria
vou-te dar alguns segundos, mesmo de silêncio, que tu tivesses alguns instantes para pensar em algumas das expectativas que tu tinhas para 2025 em janeiro. Está bem? Vou dar-te algum tempo. Sem prejuízo para ninguém. Alguém consegue partilhar uma expectativa que tinha em janeiro? Está a partilhar. Até aí já ajudou. Emagrecer. Outra expectativa. E podem ser expectativas que a pessoa tenha conseguido e que não tenha conseguido. Como preferirem. Alguma que tenham conseguido. A Thaís conseguiu, portanto. Juliana, levanta força. A residência. E vamos ser sinceros, era uma coisa que não estava completamente nas tuas mãos. Mas tu estavas ali, provavelmente, a orar encarecidamente por isso. Graças a Deus. Newton, tu levantaste a mão também. Mudar de casa, lembram-se? Eram uma série de famílias. Pelo menos duas estou-me a lembrar já. A vossa, o Michel e a Margarida. Aliás, é por isso que os temos menos agora, porque eles agora estão em Torres Vedras. O João e a Giovana. E havia mais... Aliás, a Thaís e o Filipe também. Vocês também? Também queres? O Alfredo e a Sara também? Esta é a Igreja dos Milagres, meus irmãos. Vocês vêm em janeiro, vocês dizem, não é? Name it. Vocês dão o nome e depois vão buscar. É verdade, Deus atendeu muito. Rondi, tu levantaste o braço também? Não? Ok, que não tenham conseguido. Uma expectativa que tenha ficado pelo caminho. Ninguém é obrigado, naturalmente, a confessar isso. Mas uma expectativa, eu queria fazer isto e não fui a tempo. Ok, bem, está isto. Estás a partilhar assuntos de peso. Primeiro era mesmo o peso e as questões de perdão. Ok? Questões de perdão. Mais alguém quer sugerir algum? Tentaste aprender a tocar? Uau! Não desista. Ok, uma coisa engraçada quando nós partilhamos estas coisas é que das coisas mais sérias àquelas mais lúdicas, nós apercebemos que somos máquinas de expectativa. Nós somos máquinas de expectativas e nós temos expectativas para muita coisa. Uma das coisas que eu te quero dizer, assumindo já, que seria interessante tu hoje estares a pensar em algo... Aliás, vou aproveitar, a Thaís até partilhou e foi uma coisa relevante. De facto, eu gostaria, e só estou a aproveitar o facto da Thaís ter partilhado isso. Podia dar outro exemplo se outras pessoas tivessem dado outro exemplo. Eu quero ajudar-te, Thaís, e quero ajudar outros. Eu quero ajudar-te com a palavra aberta hoje a tu sentir-te capaz de perdoar. Eu quero ajudar cada pessoa que teve expectativas espirituais no início do ano e ainda não as conseguiu cumprir, para que possa ter do Espírito Santo a força para o fazer. Então essa é uma intenção. Para que aquilo que está a resistir não resista. Para aquilo que tem estado a resistir, desista. E que nós tenhamos uma capacidade, no fundo, de viver o tal plano de arrependimento que está sempre relacionado com esta época em que este homem estranho, João Batista, a família de Jesus, anuncia Jesus. Então, para isso, nós temos de falar acerca do arrependimento. Deixa-me dizer, uma das perguntas que me é mais feita, e feita ao longo dos anos, as pessoas perguntam, como é que eu tenho a certeza se estou mesmo arrependido? Okay, já ouvi esta pergunta de muitas maneiras. Eu próprio já passei por esta questão. Como é que eu sei que estou mesmo arrependido? E deixa-me dizer, não quero entrar em detalhes, ok? Mas deixa-me dizer, sabes aquele pecado que tu continuamente cais? Há uma altura que se tu caís sempre no mesmo pecado, provavelmente tu vais passar por esta dúvida. Vou dar um exemplo um pouco óbvio para aqueles que estão casados. Quase de certeza, e vou pensar nos homens, porque nunca fui mulher e já não vou a tempo. Não estou interessado.
Má expressão. Hoje é claramente uma má expressão. Mas vou tentar dar um exemplo que provavelmente caracteriza outros homens casados como eu. Que é, em muitas discussões que há no casal, o marido acaba, pelo menos este, com frequência a pedir desculpa pela mesma coisa. Por uma coisa que se repete. E, eventualmente, dependendo da mulher que tem, eu acho que não haverá muitas exceções, elas podem colocar em causa a genuinidade do nosso arrependimento, tendo em conta que já pedimos várias vezes pelo mesmo assunto. Algum homem se identifica com isto? Não sou eu o único, não é? Há aqui uns jovens há uns jovens casados com muito pouca experiência ainda. Olha lá, o pessoal casado há menos tempo não levantou a mão, que vergonha, estás a ver? Tassiano, que vergonha, não é? Mas pronto, é mesmo 2 anos e tal, 2 anos, ok. Mas vocês esperem mais um pouco. O que eu gostava de dizer, agora quero-me afastar do exemplo do casamento, ok? Falei do casamento, o meu propósito hoje não é falar de casamento, mas é como é que nós sabemos que estamos mesmo arrependidos, pensando em todas as ocasiões em que pedimos desculpa por uma coisa que fazemos repetidamente. Okay? E gostava que fosse a Bíblia a responder isto. Tem de ser a Bíblia a responder isto. A palavra arrependimento, que é usada aqui, vai lá ao verso 2 novamente. E agora estou a ler na tradução da Almeida, revista e atualizada. Verso 1 e verso 2. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se nós formos à palavra arrependimento, que está aí, a palavra no grego é uma palavra engraçada, chamada metanoia. Okay? Metanoia quer dizer mudança da mente. Meta, neste caso, faz o efeito do sentido de mudança. Noia faz o sentido de mente. Aliás, é daí que vem também a palavra paranoia, por exemplo. Em Portugal, eu não sei se no Brasil essa expressão existe, mas pelo menos em Portugal há uns anos dizia-se grande noia. Talvez não seja muito usado hoje, mas que é... Não é? Então, a expressão para o conteúdo da pregação de João Batista tem a ver com mudança de mente. O que está em causa no arrependimento... Pensando naquela pergunta, será que eu estou mesmo arrependido? O que está em causa no arrependimento não é fundamentalmente um sentimento. E temos de ser sinceros, a maior parte das vezes, quando nós fazemos a pergunta, será que eu estou mesmo arrependido? Nós acabamos, mesmo que seja inconsciente, por apostar no sentimento como o lugar onde o arrependimento se confirma. E o que estava... na pregação de João Batista não é necessariamente um sentimento, mas uma mudança no modo como sentimos, no modo como pensamos, no modo como agimos. Então, o que é o arrependimento? O arrependimento é uma decisão tomada na força do Espírito Santo, que se torna uma maneira de ser em nós. O que é o verdadeiro arrependimento? Eu não estou a dizer que o arrependimento não tem a ver com emoções. Mas o verdadeiro arrependimento vai além da emoção. Já noutras ocasiões temos falado acerca disto, mesmo quando há uns tempos tratámos dos sermões contra a preguiça e explicámos a diferença entre a atrição e a contrição. A atrição é o remorso que qualquer pessoa pode sentir. A pessoa não precisa ser religiosa, a pessoa não precisa ser cristã, a pessoa não precisa ser crente para ter remorso por alguma coisa que fez errado. Isso chama-se atrição. Contrição é mais do que o remorso, é o arrependimento, é aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida. Tiago, isso não envolve sentimentos? Claro que envolve sentimentos, mas vai além de sentimentos. Então o arrependimento é uma decisão. Decisão, mas eu pensei que esta era uma igreja calvinista e tudo era feito por Deus. Claro que tudo é feito por Deus. E por tudo ser feito por Deus, Deus faz coisas em nós. As coisas que nós fazemos, na prática, são feitas a partir do poder que Deus nos deu. Sim, o arrependimento é uma decisão que tu tomas. Sabem qual é o problema? Muitas vezes nós estamos a concentrar o arrependimento nos sentimentos e acabamos por esquecer que nós temos de decidir estar arrependidos. Sabes, não é só sentir arrependimento, é decidir arrependimento. E é isso que nos vai levar
a partir dessa decisão que foi tomada não pelo nosso poder, porque o verdadeiro arrependimento, a Bíblia diz-nos que já é fruto do próprio Espírito Santo, então arrepender-se torna-se uma maneira de viver. Torna-se a maneira como nós existimos. Quero chamar a tua atenção para alguns detalhes aqui, que é daqui, destes detalhes, que vem o título do sermão, com o deixar de ser torto. Repara, verso 4, dá aí os típicos detalhes sobre João Batista, e verso 5, ainda antes é citado o profeta Isaías, a voz do que clama no deserto, e no verso 3, no final do verso 3 diz, endireitai as suas veredas. Estas expressões bíblicas que vinham do Velho Testamento, o livro de Isaías, muitas vezes também vais encontrar expressões como preparar o caminho, o vale ser aterrado, os montes e os outeiros serem nivelados, os caminhos tortuosos retificados, os caminhos escabrosos aplanados. Todas estas ideias querem, no fundo, dizer deixar de ser torto. Pessoalmente, deixar de ser torto. A coisa estava torta e passou a estar direita. O arrependimento também é a operação de endireitar aquilo que estava torto. O arrependimento é a capacidade prática de tu olhares para trás e de repente veres que aquilo que antes estava muito torto, pela graça de Deus, se endireitou. Por isso é que seria interessante nós começarmos a olhar para trás em 2025 e não pensarmos só nas coisas que quisemos fazer e não conseguimos. Mas também começares a olhar pela positiva e pensares assim, ei, no início de 2025 havia aqui uns caminhos que estavam mais tortos e que hoje estão mais direitos. Não foste tu, foi o Espírito Santo. Agora imagina que tu passas algum tempo durante o mês de dezembro a reconhecer isto. Corres o risco de chegares ao final do ano e estares muito mais grato do que estás agora. Mas é preciso nós decidirmos viver o arrependimento, olhando para trás e pensando assim, já foi pior. Não é só a lógica do copo meio cheio. É mesmo tu perceberes, Deus fez alguma coisa, porque há coisas que no início do ano estavam pior. Então a pessoa arrepende-se não só quando sente coisas, quando tem sentimentos de remorso. Não, a pessoa cultiva o arrependimento olhando para trás e dizendo, eu já fui bem pior e pela graça de Deus, o Espírito Santo está-me a ajudar. Então, por isso, quero dar-te um conselho prático. Talvez mais do que tu quereres ter a certeza de que o arrependimento já se materializou na tua vida, tu precisas de abraçá-lo, e vou usar um clichê bem anos 90, vocês são todos novos, mas tu precisas de abraçar o arrependimento como um estilo de vida. Agora já não se usa muito esta expressão, mas antigamente usava-se. Evangelismo não é uma ação, é um estilo de vida. Nos anos 90 falava-se assim. Então, e tu precisas de olhar para o arrependimento da mesma maneira. Tu precisas de encarar o arrependimento como um estilo de vida, como uma decisão que continuadamente tu tomas. O núcleo do argumento bíblico é interessante. Volta ao verso 6. O que é curioso no verso 6? Há aí duas coisas que estão juntas. Que coisas são essas? No verso 6, acerca do ministério de João Batista. O batismo com a confissão dos pecados. Pensa nisto. Estas duas coisas estão juntas. O batismo é a celebração de uma vida nova. Porque é que nós batizamos como batizamos e fazemos questão de ter muita água? Uma vez mais, deixa-me lembrar-te o significado. Ainda na semana passada aconteceu lá na Lapa, com o Michael. O Michael vai debaixo d'água, porque quando, naqueles segundos breves em que ele está debaixo d'água, ele simula o seu próprio sepultamento, o seu próprio enterro. E quando ele volta, ele simula um novo nascimento. Então pensa nisto. João Batista era isto que fazia. Pessoal, qual é a vida velha que vocês querem abandonar? E eles chegam e confessam os pecados. Eu quero abandonar a vida em que eu fazia isto. Eu quero abandonar a vida em que eu fazia aquilo. Então, quando eles confessam aquilo, o João Batista leva-os
a serem mergulhados nas águas, para quando eles vêm, eles já estão a celebrar uma vida nova. Sabem que Jesus e os seus discípulos continuaram a fazer isto. Continuaram a batizar. Então, uma das coisas que eu gostava de dizer é que se no verso 6 tu vês a coincidência, a incidência comum entre o aspecto de confessar pecados e o batismo, a afirmação da vida nova, não julgues que a confissão é aquilo que é preciso para tu te batizares. A confissão também é aquilo que é preciso depois de tu te batizares. O arrependimento é uma prática da confissão. O arrependimento é tu viveres a reconhecer os teus próprios erros para que a vida nova que tu celebraste quando foste batizado seja a vida nova que tu continuas a viver já muito depois de teres sido batizado. Então, mais do que pensares, levem esses miúdos aí fora, se faz favor, porque agora é o auge. se eu conseguir. Se tu pensares nisto, uma das coisas que eu te quero encorajar é que tu, agora que estás a fechar um ciclo, estás a fechar o ciclo 2025, tu ganhes uma capacidade de passar estes últimos tempos que tens pela frente em 2025 de uma maneira em que tu te concentras nas coisas que o Espírito Santo fez ao longo deste ano, para que quando tu estejas a fechar este ano, tu tenhas uma gratidão concreta, não para com as tuas expectativas desajustadas, mas para com aquilo que o Espírito Santo realmente fez contigo ao longo do ano. Provavelmente algumas das tuas expectativas tu não conseguiste cumprir, mas isso não significa que o Espírito Santo foi incompetente. Significa que o trabalho do Espírito Santo vai além do teu conhecimento e funciona de uma maneira que nem sempre corresponde àquilo que tu estavas à espera. Mas se tu fores atento, tu também vais reconhecer que aquilo que o Espírito Santo fez foi além do que tu estavas à espera também. Por isso mesmo tu precisas de abraçar o processo da tua mente ser continuadamente renovada. E deixa-me voltar lá ao grego original. Tem de haver cada vez mais meta na tua noia. Não é? A tua mente tem de ser continuadamente renovada. E é assim que se vai ver que não és apenas tu que estás a viver a tua própria vida. E é aqui que eu quero terminar. Quanto mais tu confessas os teus pecados, quanto mais tu declaras as coisas que queres abandonar, quanto mais tu não escondes a frustração que tu sentes contigo próprio e quanto mais tu vives isso em confissão no contexto da igreja, mais facilmente se poderá ver que não és só tu que estás a viver a tua vida. Que de repente há outra presença a viver contigo. Há o Espírito Santo em ti que te permite, lentamente, por tua causa, imperfeitamente, por tua causa, mas de facto uma vida nova começa a existir em ti. Porque tu tens uma noção daquilo que antes eras e daquilo que agora já não és. E é quando aparece essa presença na tua vida além de ti próprio, que pelo poder do Espírito Santo as pessoas podem começar a ver Jesus Cristo em ti. Agora repara, e é aqui que eu vou terminar, isto não é aquilo que acontece quando nós escondemos o nosso pior. Isto é aquilo que acontece quando nós mostramos o nosso pior. Não porque temos prazer em mostrar o nosso pior, mas é quando o nosso pecado não é escondido que quem connosco está consegue reconhecer que há alguém presente na nossa vida. Quero terminar voltando à pregação de João Batista. Parece arcaica, parece profética, parece antiga, às vezes parece desajustada. Imaginamos um homem meio selvagem. A melhor coisa que te pode acontecer é tu viveres esta mensagem selvagem do arrependimento a cada dia na tua vida. Eu gostaria, e sei que Jesus já está a fazer isto, mas eu gostaria que a nossa comunidade em Algés, pessoal, pensem nisto. Nós estamos a entrar no último dezembro antes da nossa autonomia. Nós queremos ser uma igreja autónoma em setembro. Nós metemos aqui num berbicacho. Nós dissemos à igreja mãe, a partir de setembro vamos ser autónomos. Agora vamos ter de ser. Não é? Eles agora já não nos querem de volta. Nós significa, e estou a dizer isto a sério, nós vamos ter de abraçar 2026 com um espírito de grande ousadia, de grande ambição.
E nós não vamos conseguir fazer isso se andarmos a brincar com os nossos pecados, se andarmos a brincar com arrependimentos que não estamos a viver. Então eu gostaria que tu, de facto, pensasses no final deste ano como uma oportunidade. Senhor, dá-me uma noção clara daquilo que tu fizeste para eu ficar mais impressionado com aquilo que tu fizeste do que com aquilo que eu não fiz. E para eu avançar para 2026 como um ano em que, pela tua graça, eu vou contribuir para o nascimento de uma nova igreja. Isto tem de estar no nosso coração, tem de estar nos nossos olhos. Não é para nosso peso. Já pensaram o privilégio que é fazer parte de uma história assim? Isso deixa-nos tão contentes. Nós temos ainda a oportunidade hoje, por ser o primeiro domingo do mês, comer pão, beber vinho. Aliás, deixem-me sempre lembrar, nem sempre nós recordamos, o pastor Filipe vai nos dirigir agora na ceia. Se alguém preferir sumo de uva, por favor, faça sinal aos diáconos. Mas eu gostaria que tu, à medida que nós fôssemos tomando a ceia, de facto te concentrasses nesta refeição que é comunitária. Não é um self-service, não é um snack bar, não é uma coisa que nós pensamos só para nós, mas olhamos à nossa volta e por isso comemos do pão, bebemos do vinho em alegria, proclamamos que Jesus já veio e que Jesus há de vir.